Respire fundo por um instante. Sinta o ar entrando e saindo. Agora me diga, você já se sentiu refém? Refém de uma força invisível que aperta o peito, acelera o coração, nubla os pensamentos e sussurra medos constantes no seu ouvido? Uma força que parece ter vontade própria, que dita seus dias e limita suas escolhas? Estamos falando da ansiedade, aquela companheira indesejada que para muitos de nós, na complexidade da vida moderna, deixou de ser uma visitante ocasional para se tornar uma moradora permanente, quase uma déspota silenciosa que governa nosso mundo interior. O título deste nosso encontro é uma pergunta e uma promessa: por que sua ansiedade te domina e como o guerreiro te liberta? E talvez a própria pergunta já contenha uma pista. Se algo nos domina, é porque de alguma forma permitimos ou não encontramos a força interna para estabelecer limites. E se a liberdade viesse não de eliminar a ansiedade, talvez uma tarefa impossível, mas de despertar uma energia adormecida dentro de nós, capaz de enfrentá-la, de olhá-la nos olhos, de não se deixar paralisar por ela? Hoje, vamos explorar essa ideia. Vamos mergulhar na energia do guerreiro, um arquétipo fundamental da psique humana, descrito por Robert Moore e Douglas Gillette, e entender como sua ativação consciente pode ser a chave para transformar nossa relação com as ansiedades que tanto nos afligem no século XXI. Não se trata de uma solução mágica, mas de um caminho de autoconhecimento e fortalecimento interior. Um caminho para reivindicar o controle, não sobre o mundo externo, mas sobre nossa resposta a ele. Pense no mundo em que vivemos, um fluxo incessante de informações, notificações, demandas, uma pressão constante por produtividade, por sucesso, por felicidade aparente. As redes sociais exibem vidas editadas, enquanto a nossa parece caótica e insuficiente. O futuro é incerto, as notícias são alarmantes, as conexões humanas muitas vezes superficiais. É um terreno fértil para a ansiedade florescer, não acha? Ela se alimenta dessa cacofonia externa e da nossa desconexão interna. Sentimos-nos sobrecarregados, dispersos, incapazes de focar no que realmente importa. A mente dispara em 1000 direções, antecipando cenários negativos, ruminando sobre o passado, julgando o presente. A sensação é de impotência, de estar à deriva em um mar revolto, sem um leme, sem um porto seguro. É aqui que a ansiedade se instala e começa a dominar. Ela preenche o vazio deixado pela ausência de uma estrutura interna sólida, de um centro de comando consciente. Mas o que é essa estrutura interna? O que nos falta? É aqui que entra a sabedoria dos arquétipos. Carl Jung e depois Moore e Gillette nos ensinaram que a psique humana é composta por padrões universais de energia e comportamento. São como plantas energéticas latentes dentro de nós: o rei, o mago, o amante e o guerreiro. Cada um com sua luz e sua sombra, cada um essencial para uma vida plena e madura. Hoje, nosso foco é o guerreiro. Mas o que significa essa energia? Esqueça as imagens simplistas de violência bruta ou agressão descontrolada. O arquétipo do guerreiro, em sua expressão madura e plena, é muito mais do que isso. A energia do guerreiro é, acima de tudo, a energia da clareza, da ação decisiva e da disciplina. É a capacidade de enxergar a realidade como ela é, sem ilusões ou auto-enganos. É a força para tomar decisões, mesmo diante do medo ou da incerteza. É a disciplina para manter o curso, para perseverar nos objetivos, para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil. Pense no guerreiro como aquele aspecto de nós que sabe estabelecer limites, que diz sim com convicção e não com firmeza, que protege o que é valioso, nossos valores, nosso espaço pessoal, nosso tempo, nossa energia vital. O guerreiro não busca conflito, mas não foge dele quando necessário para defender o que é justo ou essencial. Ele possui o que Moore e Gillette chamam de agressividade a serviço da vida. Não é raiva cega, mas uma energia direcionada,
focada, usada para cortar o que não serve mais, para derrubar obstáculos, para criar e defender espaços seguros. É uma agressividade criativa, não destrutiva. O guerreiro maduro também é caracterizado pelo desapego. Ele age com totalidade, mas não se prende aos resultados. Ele luta pela causa, não pela glória pessoal. Ele entende que pode controlar suas ações, mas não as consequências finais. Essa capacidade de agir com intenção, mas sem apego ao fruto da ação, é uma fonte imensa de paz interior. Ele é leal a seus princípios, a seus compromissos, às pessoas que protege, e possui uma consciência aguçada da própria mortalidade, o que lhe confere um senso de urgência e propósito. Ele sabe que o tempo é finito e, por isso, age com intenção e presença. Agora, conecte essa descrição com a sensação de ser dominado pela ansiedade. O que acontece quando a energia do guerreiro está ausente, reprimida ou distorcida em nós? Sem a clareza do guerreiro, a mente se torna um campo de batalha confuso. Pensamentos ansiosos circulam sem controle, criando cenários catastróficos. Não conseguimos discernir o que é real do que é projeção do medo. A realidade se turva. Sem a ação decisiva do guerreiro, ficamos paralisados. A ansiedade nos congela. Procrastinamos, evitamos desafios, nos sentimos incapazes de dar o próximo passo. A vida parece acontecer para nós, em vez de através de nós. A sensação de impotência cresce. Sem a disciplina do guerreiro, somos levados pela correnteza das distrações e dos impulsos momentâneos. Não conseguimos manter rotinas saudáveis, hábitos que nos fortalecem. Cedemos facilmente à gratificação instantânea, que no fundo só alimenta mais ansiedade. Falta estrutura, falta contenção. Sem a capacidade do guerreiro de estabelecer limites, dizemos sim quando queremos dizer não. Absorvemos a negatividade alheia, deixamos que invadam nosso espaço, que consumam nosso tempo e energia. Sentimos-nos ressentidos, esgotados e, claro, ansiosos. Tornamo-nos um terreno fértil para as demandas externas nos sobrecarregarem. Sem a agressividade a serviço da vida, não conseguimos cortar laços tóxicos, abandonar padrões destrutivos ou defender nossos valores. Tornamo-nos passivos diante das injustiças, internas ou externas, e sem o desapego do guerreiro, ficamos obcecados com o controle, com os resultados. Qualquer incerteza se torna uma fonte de pânico. Queremos garantias que a vida não pode oferecer, e essa busca incessante por segurança absoluta é um motor poderoso da ansiedade. Percebe a conexão? A dominação da ansiedade muitas vezes não é sobre a força intrínseca da ansiedade em si, mas sobre a fraqueza ou ausência da nossa energia guerreira interna para enfrentá-la e gerenciá-la. Mas a história não termina aí. Como todos os arquétipos, o guerreiro possui sombras. Quando essa energia não é integrada de forma saudável, ela se manifesta de maneiras distorcidas e igualmente problemáticas. Moore e Gillette descrevem uma estrutura bipolar para essas sombras, uma ativa e uma passiva. A sombra ativa do guerreiro é o sádico. Aqui, a agressividade se torna cruel e destrutiva. Não está ele a serviço da vida, mas do ego inflado ou da insegurança mascarada. O sádico busca poder através da humilhação, do controle e da intimidação. Ele sente prazer na dor alheia. Pense no bully, no tirano doméstico, no chefe abusivo. Essa energia, embora pareça forte, nasce do medo e da desconexão. E paradoxalmente pode ser uma forma distorcida de lidar com a própria ansiedade interna, projetando-a para fora de forma violenta. A sombra passiva do guerreiro é o masoquista. E é aqui que a ligação com a ansiedade que nos domina se torna ainda mais clara. O masoquista é a antítese da ação decisiva e dos limites firmes. Ele se sente uma vítima perpétua das circunstâncias. Ele não apenas permite que seus limites sejam violados, como parece buscar ativamente situações de sofrimento e humilhação, talvez por uma crença inconsciente de que não merece nada melhor. O masoquista é paralisado pelo medo.
Ele reclama, se lamenta, sente pena de si mesmo, mas não age para mudar sua situação. Ele entrega seu poder pessoal. Ele não defende seu espaço, seus valores ou suas necessidades. Ele internaliza a agressão, voltando-a contra si mesmo em forma de autocrítica feroz, culpa, ansiedade avassaladora. A ansiedade, para o masoquista, torna-se quase uma identidade, uma prova de sua impotência e sofrimento. Ele é dominado porque, em algum nível profundo e talvez inconsciente, ele aceita essa dominação como seu destino. Muitas vezes, oscilamos entre essas duas sombras. Sentimos-nos impotentes e ansiosos, masoquista, e de repente, explodimos em raiva descontrolada ou comportamento passivo-agressivo, uma forma diluída do sádico, tentando desesperadamente recuperar algum senso de controle, mas de uma forma destrutiva. Então, a pergunta crucial é: como libertar o guerreiro saudável dentro de nós? Como cultivar essa energia para que ela nos ajude a navegar pelas ansiedades modernas sem sucumbir a elas ou cair nas sombras? A libertação não vem de fora, vem de dentro. É um trabalho consciente de cultivo e integração. Primeiro, precisamos reconhecer a presença ou ausência dessa energia em nós. Onde em sua vida você sente clareza e age com decisão. Onde você se sente confuso e paralisado. Onde você estabelece limites firmes. Onde você se deixa invadir. Onde você sente a força da disciplina. Onde você se sente à deriva. Essa auto-observação honesta é o primeiro passo. Sem julgamento, apenas consciência. Então, como despertar e nutrir essa força interior? Como fazer do guerreiro um aliado ativo na nossa jornada com a ansiedade? A libertação não vem de fora, mas de um cultivo consciente e interno. É um processo contínuo, uma prática diária de integração. Primeiro, é preciso a coragem da auto-observação honesta. Olhar para dentro e reconhecer onde essa energia guerreira já se manifesta em sua vida, talvez na clareza com que defende uma ideia, na disciplina de um projeto pessoal, na decisão firme que tomou recentemente. E, igualmente importante, reconhecer onde ela parece ausente ou distorcida, onde a confusão reina, onde a paralisia toma conta, onde os limites são frágeis, onde a disciplina falha. Sem julgamento, apenas com a luz da consciência. Esse é o mapa inicial do nosso território interior. Com esse mapa em mãos, o cultivo do guerreiro se desdobra em várias frentes interligadas. Começa por afiar a clareza da mente. A ansiedade adora a névoa, a incerteza, os pensamentos circulares. O guerreiro, por sua vez, empunha a espada do discernimento. Isso significa aprender a questionar os pensamentos ansiosos. São eles fatos ou apenas histórias que minha mente conta? O que é real e o que é projeção do medo? Significa trazer o foco para o presente, para o único momento em que a ação é possível. Práticas de atenção plena, de meditação, tornam-se aqui um treino essencial para observar a mente sem ser arrastado por suas tempestades. Essa clareza mental abre caminho para a ação consciente. O guerreiro não é aquele que não sente medo, mas aquele que age apesar do medo. A ansiedade nos sussurra para recuar, para evitar, para nos escondermos. A energia guerreira nos impulsiona a dar um passo à frente, mesmo que pequeno. Identifique onde a ansiedade te paralisa e pergunte: qual é a menor ação possível que posso tomar agora? Esse movimento, por mínimo que seja, quebra o feitiço da inércia, constrói autoconfiança e nos lembra que a coragem reside na ação, não na ausência de temor. Cultivar o guerreiro também significa abraçar a disciplina como uma forma de liberdade. O caos interno e externo é um prato cheio para a sua ansiedade. O guerreiro responde com estrutura, com ordem intencional. Não se trata de uma rigidez sufocante, mas da criação consciente de rotinas e hábitos que nos servem de âncora. Um sono regulado, movimento para o corpo, momentos de silêncio, um espaço organizado. Essas estruturas não nos aprisionam, pelo contrário,
Elas criam um continente seguro para a nossa energia, ajudando a canalizar a ansiedade e a reduzir a sensação avassaladora de sobrecarga. Igualmente vital é a maestria em estabelecer limites saudáveis, que funcionam como o escudo protetor do guerreiro. Aprender a dizer não com clareza, respeito e sem culpa é um ato revolucionário em um mundo que constantemente exige mais de nós. Dizer não a demandas excessivas, a relações que nos drenam, a padrões de pensamento autodepreciativos. Cada não consciente ao que nos prejudica é um sim retumbante ao nosso próprio bem-estar, à nossa energia vital. Proteger nosso espaço físico, mental e emocional é um ato de autocuidado guerreiro que fecha muitas das portas por onde a ansiedade costuma entrar. Não podemos esquecer daquela agressividade consciente, a serviço da vida. Lembre-se, não é sobre violência, mas sobre direcionar nossa energia com foco e propósito. É usar essa força para atacar os problemas que enfrentamos, não as pessoas. Canalizar a frustração ou a raiva, que muitas vezes mascaram a ansiedade, para superar obstáculos reais, para defender nossos valores com paixão, para cortar laços com o que não nos serve mais. O guerreiro se pergunta: qual a raiz dessa energia? O que ela me pede para proteger ou transformar? Como posso usá-la de forma construtiva? E talvez o florescimento mais profundo dessa energia se revele na prática do K-Square desapego radical. A ansiedade floresce no apego a resultados específicos, a expectativas rígidas, a ilusão de controle total sobre a vida. O guerreiro nos convida a um caminho diferente, fazer o nosso melhor, agir com integridade e intenção plena, e então soltar. Soltar a necessidade de controlar o incontrolável, aceitar a incerteza como parte da dança da existência. Focar no que podemos influenciar, nosso esforço, nossa atitude, nossa resposta aos eventos. Essa entrega consciente, essa confiança no processo da vida, paradoxalmente, desarma a ansiedade em sua raiz e nos abre para uma paz mais profunda, mesmo em meio às tempestades. Cultivar o guerreiro interior é um processo contínuo. Não é um interruptor que ligamos, mas um músculo que fortalecemos com a prática diária. Haverá dias em que nos sentiremos mais conectados a essa energia, e dias em que as sombras ou a paralisia parecerão mais fortes. A chave é a persistência e a autocompaixão. O guerreiro não é perfeito, mas ele se levanta depois de cair. Ele aprende com as batalhas, internas e externas. Quando começamos a integrar a energia do guerreiro de forma consciente, nossa relação com a ansiedade muda fundamentalmente. Ela pode não desaparecer completamente. Afinal, a ansiedade também tem sua função, sinalizando perigos ou áreas que precisam de atenção, mas ela deixa de nos dominar. Em vez de sermos a vítima passiva da ansiedade, o masoquista, tornamo-nos o observador consciente, o agente ativo que escolhe como responder. A ansiedade se torna uma informação, não uma sentença. O guerreiro interior nos dá a presença de espírito para sentir a ansiedade sem sermos consumidos por ela. Ele nos dá as ferramentas, clareza, ação, disciplina, limites, desapego para navegar por ela. A energia do guerreiro nos ancora no presente, nos capacita a agir com propósito e nos ensina a proteger nosso espaço vital. Ele nos liberta não necessariamente da ansiedade, mas da tirania da ansiedade. Ele nos devolve o leme do nosso barco interior, mesmo que o mar continue agitado. Pense nisso. A força para enfrentar o que te aflige não está em algum lugar distante, em alguma solução externa. Ela reside dentro de você, esperando ser reconhecida, cultivada e liberada. A energia do guerreiro é parte da sua herança humana. Talvez a verdadeira batalha não seja contra a ansiedade em si, mas pela integração dessa força vital dentro de nós. Uma força que nos permite encarar a vida com todas as suas incertezas e desafios, não com medo paralisante, mas com coragem, clareza e um coração firme.
E se a chave para não ser dominado pela sua ansiedade fosse simplesmente despertar o guerreiro que já habita em você? Olhar para dentro, reconhecer essa energia e começar, hoje mesmo, a praticar os seus atributos? A clareza, a ação, a disciplina, os limites, o desapego. A jornada é sua, a força também. O que você escolhe fazer com ela? Respire fundo novamente. Sinta a força silenciosa que reside nesse ato simples de estar presente. O guerreiro começa aí, no silêncio consciente, na decisão de não ser mais refém, na coragem de ser quem você realmente é.